Boa noite, muito boa noite a todos. Vamos chegando em mais uma live de lucratividade, a live dos dados, a live da informação com base em dados de lavoura, a live das autoridades a nível mundial. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Soybean Money Maker, a revolução da lucratividade na lavoura de soja. Gostaria de pedir para todo mundo, eu vou fazer isso também, vamos clicar aqui no aviãozinho, e vamos disparar essa live para todo mundo. É muito importante todo mundo ter acesso à live com base em dados, não com base em opinião. Nessa noite nós temos produtores, grandes autoridades. Quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em lucratividade, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande live do Soybean Money Maker. Vamos clicar no aviãozinho e vamos fazer essa live chegar bem longe. Sejam todos muito bem-vindos a essa grande live do Soybean Money Maker. Estamos clicando aqui no aviãozinho, sejam muito bem-vindos. Olha aí, professor Humberto, direto da África. Professor Humberto, nos conte, e todos que estão nos assistindo ao vivo, nos contem de onde vocês estão nos assistindo nesse momento. Tem gente de bastante lugar aí. Vou pedir para vocês ir se apresentando, dizendo de onde vocês estão nos assistindo em mais uma live do Soybean Money Maker, a revolução da lucratividade na lavoura de soja. Nós estamos ao vivo. Desde já agradecemos a todos que estão conosco, participando da live, quem vai nos assistir. Olha só, o grande professor Fábio, Rolim de Moura, Rondônia, mas que espetáculo, hein? Marcel, diretamente de Caracas, Alexandre Ferigolo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vamos colocando aí, pessoal, de onde vocês estão nos assistindo nesse momento, e vamos compartilhando essa live com mais e mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Soybean Money Maker. Olha aí, tio, Marcos, direto de Nebraska, Estados Unidos, hein? Mas que categoria! Professor Humberto, em Accra, capital de Gana. Álvaro de Bossoroca, sensacional, hein? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Soybean Money Maker. Vinícius Pradella, produtor do Soybean, daqui a pouco vai estar conosco em mais uma live do Soybean Money Maker. Gostaria de agradecer a todas as instituições que fazem parte dessa grande rede de instituições focada em produção sustentável de soja no Brasil, no Paraguai e agora também na Guiana. O nosso muito obrigado à Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal do Maranhão, a Exalc em São Paulo, a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, a Fundação Mato Grosso, ao Centro de Pesquisa Agronômica de Roraima, ao Instituto Federal do Paraná, a Unesp em Botucatu, ao Grupo de Plantio Direto do professor Paulo, a Federal do Jataí, o professor Cláudio, a Centro Universitário de Rio Preto, professor Vega, a Universidade Federal de Rondônia, grande professor, a Uniarp, diretamente de Santa Catarina. Agradecemos também as nossas parceiras que têm tecnologia e têm conhecimento e que agregam para o produtor. Muito obrigado, Timac Agro, no Brasil e no Paraguai. Obrigado a Agrobelts, a ICL, a Vacaro, a BASF, a Raiz da Solução, a Oleandro Solo Fértil, a Bayer, a SNT, Solução e Nutrição de Plantas Consultoria, a Cultivari, a Sniper Agro, a Agro Precision, Bioma, Bioagro, Bayens, Gran Terra, Nitro, Grupo Vinc, Ouro Fértil, APSI, a serviço do agronegócio, Elo Soluções Agropecuárias, Grupo Agros, ao Grupo RF Farm, a Cevale, Cooperativa Agroindustrial, a Produza, a Soybean Gap, a Plante Solo Consultoria Agronômica, o Water Crop, o potencial da sua irrigação, AgroSoil, Intagro, AgroSuporte, SIAP Agronegócios, Cotrisul ao teu lado,
Copagro, Cooperativa Agropecuária de Tubarão, Evoterra Consultoria Agronômica, Consultec Agro, Consultoria Agronômica e Ecoplana, Consultoria Planejamento Agrícola, Pecuária e Ambiental. Muito obrigado a todas as instituições que fazem parte do Soybean Money Maker. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Dr. Giovanni Faco, hein? Grupo Dom Mário presente conosco, Guido do Paraguai, Dr. Henrico Flectura, Dr. Henrico, hein? Sensacional, ao Rodolfo Kremer, a Jane, muito boa noite a todos. Nosso aniversariante, hein? Mas que categoria, hein? Dr. Anderson Raspuert, um feliz aniversário ao melhor meteorologista que eu conheço. Seja muito bem-vindo e um feliz aniversário, muita saúde, Dr. Anderson Raspuert, TV Campo Paraguai. Muito obrigado pela participação da TV Campo Paraguai em mais uma live do Soybean Money Maker. Vamos disparar o aviãozinho e vamos convidar todo mundo para participar de mais uma grande live do Soybean Money Maker. Nessa noite nós temos convidados especiais. Nós temos dois produtores. Produtor Vinícius, eu vou chamar de Vinícius Gaúcho e vou chamar de Vinícius Paulista. Então nós temos dois produtores que vêm do Rio Grande do Sul e que vêm também de São Paulo. Sensacional! Sejam muito bem-vindos nossos produtores do Soybean Money Maker que estão conosco há uma longa data fazendo a diferença, permitindo a gente coletar dado dentro da lavoura. Muito obrigado a vocês que fazem a diferença, permitindo a gente formar recursos humanos de qualidade e, acima de tudo, produzir soja com sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. A Isabela, diretamente do Kansas, dos Estados Unidos. A Bibiana, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para vocês, pessoal, ir colocando aí de onde vocês estão nos assistindo nesse momento. Então, nós estamos em mais uma live do Soybean Money Maker. E nessa live nós vamos falar um pouco sobre raízes, vamos falar um pouco sobre nutrição. Então, de imediato, eu já vou convidar os nossos grandes atores desta noite. E vamos lá. Agora eu vou mandar o convite aqui. Deixa eu colocar aqui. Sempre essas lives ao vivo aí não é barbado. E aqui eu vou começar os convites então. Vamos lá. Tá aparecendo para mim aqui o Vinícius de São Paulo. Vinícius Paulista. Vou procurar o outro Vinícius aqui. Vinícius Pradella apareceu aqui para mim também. Sensacional. Foi o convite para o Vinícius. Foi o convite para o Vinícius Gaúcho e para o Vinícius Paulista. Agora eu vou seguir aqui e vou buscar o Walter. Apareceu o Walter aqui para mim também. E foram os convites. Vamos ver se vocês vão conseguir receber os nossos convites aí. Rodolfo Kremer de Gurupi. Rodolfo, seja muito bem-vindo à nossa live. E aqui estão chegando os primeiros convidados. Vamos ver quem é que chegou aqui. Nós já temos dois convidados. Está carregando. Olha aí, tchê. Vinícius, o Paulista e o Dr. Walter. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu vou seguir aqui convidando e vou mandar um convite para o Vinícius Pradella, Gaúcho de Marau. Vamos ver aqui se vai aparecer, então, o Vinícius Pradella. Doutor Vinícius, vamos ver se vai chegar o convite para ti aí. Vinícius Pradella não está conseguindo participar. Vou mandar de novo o convite para o senhor aí, Vinícius. Apareceu um sinalzinho aqui que não deu a primeira conexão. Vamos de novo. Vamos ver se o senhor vai conseguir entrar aí. Vamos dar uma olhadinha se o Vinícius vai conseguir entrar. Enquanto isso, doutor Vinícius e doutor Walter já estão conectados. Sensacional. Sejam muito bem-vindos. E eu vou tentar aqui a conexão. Eu só vou pedir para ti, Vinícius, e para ti, Walter, se vocês estão me escutando bem. Vocês conseguem me escutar? Boa noite, professor. Eu estou sim. Ótimo. Vinícius Pradella entrou e nós estamos com todos os grandes convidados presentes da nossa live. Bom demais, hein? Porque sempre que eu faço uma live ao vivo, eu vou contar para vocês que me dá um aperto no coração. Porque que alguém não consiga entrar, sempre ao vivo, assim, a gente depende de internet, não é muito fácil, né?
Então, apareceu o Vinícius aqui para mim, o Pradella só está aparecendo uma imagem escura ainda, não estou conseguindo ver o Vinícius aqui. Vamos ver o meu backstage aqui, o doutor Alexandre, o Marcel, a Maria. Ainda não apareceu o Vinícius aqui. Para mim aparece a conexão, só não está aparecendo o Vinícius. Vinícius Pradella, o senhor consegue nos escutar, Vinícius? Vamos ver. Aqui aparece para mim o senhor conectado, Vinícius. Eu só não estou conseguindo ver o senhor. Pode ser alguma coisa na internet. De vez em quando a internet dá uma falhada e pode ser isso. Mas vamos tentar de novo. Eu vou pedir para o senhor sair, Vinícius, e eu vou tentar convidar o senhor de novo. Nesse meio tempo, eu já vou começar as apresentações aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Vinícius e ao Walter pela disponibilidade e também pelo tempo de vocês. A gente sabe que vocês são pessoas muito ocupadas e que estão destinando um tempo para estar conosco nessa noite. Então, eu vou pedir primeiro para quem está mais distante se apresentar. Walter, por favor, se apresenta para nós, conte quem o senhor é e aonde o senhor está. Perfecto. Bueno, buenas noches, Alencar, gracias por la invitación a este vivo de Instagram y de antemano pido disculpas si no se entiende porque voy a hablar en español, no sé portugués lamentablemente, así que voy a tratar de ir pausado. Mi nombre es Walter Carciocci, yo actualmente estoy como investigador asistente en la Universidad de Nebraska, Lincoln en Estados Unidos. Pero soy originario de Argentina, estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hice mi carrera de grado y mi doctorado aquí. Y bueno, luego estuve en Estados Unidos en la Universidad Estatal de Kansas haciendo un postdoc. Volví por un tiempo a Argentina y ahora nuevamente en Estados Unidos. Mi área de formación es más que nada lo que es manejo de nutrientes, fertilidad de suelo y nutrición de los cultivos. Pero bueno, también durante mi postdoc estuve trabajando un poco en lo que es la parte de la ecofisiología de los cultivos, así que ahora estoy un poquito mechando lo que es la parte de los nutrientes con lo que es la parte del manejo de los sistemas y de los cultivos. Sensacional, Walter. Muitíssimo obrigado aí pela apresentação. Da mesma forma, muito obrigado pela tua disponibilidade. Nós temos um pesquisador dos Estados Unidos, de uma das melhores universidades de agronomia do mundo, participando de uma live conosco, uma grande referência em nutrição. Realmente nos deixa muito feliz. Então, muito obrigado, Walter, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Sensacional. Da mesma forma, gostaria de agradecer aí a presença ilustre do nosso Vinícius. O Vinícius aí é um garoto propaganda do Soybean Moneymaker, chega em diferentes regiões do Brasil e todo mundo pergunta, e o Vinícius? E o Vinícius? Agradecer muito aí o Vinícius, um jovem produtor, engenheiro agrônomo que está conosco desde o início da jornada do Soybean Moneymaker. Vinícius, se apresenta para nós, por favor. Professor, muito obrigado aí. Queria primeiramente agradecer pelo convite, né? É uma honra poder participar, né, tanto do projeto quanto de uma live como essa, né? Importante. A gente aqui é de São Paulo, né? A gente fala aqui da cidade de Urupês, né? Próximo a São José do Rio Preto, aqui mais ou menos, para quem conhece mais, né? E eu sou aqui já produtor já faz alguns anos, né? Me formei em engenharia agronômica, né? Na Universidade de Rio Preto, né? E a gente já vem da família de produtores, né? Já faz alguns anos já vem de gerações já, né? E estamos seguindo aí a lida e não pode desanimar, né? É isso aí. É isso aí, Vinícius. Como produtor, uma das marcas assim muito grande é a resiliência, né? O ano passado São Paulo teve uma seca aí bem complicada, esse inverno para vocês que não chove, muito fogo nas lavouras, né? Mas graças a Deus nessa safra já tá se recuperando tudo bem. Então realmente a gente fica muito feliz aí, porque a agricultura é assim, né? É uma empresa a céu aberto, tem alguns anos que vai bem, alguns anos que não vai tão bem, mas essa é
é a realidade e a vida do produtor, né? Então, a gente tem que ir sempre acreditando e superando, né? Muito bom, muito bom mesmo. Eu estou aqui tentando uma conexão com outro Vinícius. Eu acho que vai dar certo. O Vinícius estava entrando pelo computador, agora ele foi para o celular e eu acho que agora vai dar. Para mim aparece 4 imagens aqui, mas eu ainda não consigo ver o Pradella. O Pradella me mandou o convite, apareceu aqui para mim, Vinícius, mas não consegui, não sei por que eu te aceitei aqui, mas não carregou. Vamos ver aqui. Aparece o Vinícius Pradella. Vamos ver aqui onde é que está. O Vinícius Pradella não está conseguindo participar. Vinícius, eu vou pedir para ti, o Pradella, né? Sair da live e fechar tudo aí e tentar entrar de novo pelo celular. Aí o senhor me envia um convite de novo pelo celular. Muito bem. Nesse meio tempo, eu já vou pedir uma pergunta para o Walter. Walter, vamos iniciar assim, ó. Quando a gente sempre está falando em agricultura e pensando em soja, a gente pensa na Argentina, a gente pensa nos Estados Unidos e pensa no Brasil. Como tu tem uma experiência muito longa, já uma trajetória muito sólida nos Estados Unidos, tem uma vida agora na Argentina, e está conhecendo o Brasil também, porque tu coordena um projeto de nutrição em todo o mundo, né, Walter? Eu queria te perguntar assim, ó, qual que é as principais diferenças quando a gente pensa em manejo de lavouras, olhando a Argentina, os Estados Unidos e o Brasil? Ou seja, me dá uma contextualizada aí. Bien. Bueno, es una interesante pregunta la que me estás haciendo. Voy a empezar mencionando lo que más conozco, que es Argentina. Para mí los sistemas de producción de soja en Argentina tienen la característica de ser de bajo input, de una agricultura de tratar de maximizar el uso de los recursos que hay, lo que nos provee el suelo, al menos llevándolo a la parte de los nutrientes. Y de todos modos, yendo más a lo que es los productores, siento que son productores, al menos con los que he trabajado, siempre abiertos, con intenciones de incorporar tecnología y maximizar la rentabilidad y la productividad. Ahora también haciendo un poco de foco en lo que es la parte ambiental, que es un detalle no menor. Y si nos movemos hacia el norte de Estados Unidos, son productores en los cuales su sistema de producción tiene muchos inputs, al menos en lo que es el uso de fertilizantes, semillas de calidad, aplicaciones tanto para controlar malezas como enfermedades o plagas en general. Pero lo que yo he notado que son a veces un poco más cerrados, por así decirle, en cuanto a cambiar lo que vienen haciendo. Entonces uno a veces investiga, desarrolla nuevas tecnologías, ya sea de insumos o de procesos, pero cuesta mucho que el productor las aplique porque son más de lo que se viene haciendo tradicionalmente y familiarmente. Entonces hay mucho desarrollo, pero poca aplicación a veces de todo lo que se genera. Y de lo poco que sé de Brasil, vos acá sos el experto, creo que por lo que he visto los productores hacen las cosas también muy bien, hay mucho desarrollo también de tecnología y usan muchos insumos, principalmente lo que es el uso de fertilizantes para lograr esos altos rendimientos en soja. Y principalmente por las altas temperaturas y lluvias que tienen ustedes, el uso de insecticidas, por ejemplo, o fungicidas para evitar enfermedades que van a repercutir negativamente después en el rendimiento y la productividad de la soja. Y después hay otras tecnologías más de manejo que son las que a veces más impactan en el rendimiento y son las que habría que aplicar para reducir esas brechas de rendimiento que existen en los tres países. Y un caso típico es la fecha de siembra.
Creo que cuando uno analiza para los tres países cuál es una de las variables que más afecta el rendimiento de soja, la fecha de siembra es una de las que es clave, y eso no requiere de ningún costo adicional, digamos, de insumos, sino que es una tecnología más de procesos y que hay que divulgar a veces para que los productores la apliquen. Excelente, Walter. Excelente. Muito boas considerações e realmente, né, comparar os três maiores países produtores de soja é algo impressionante, né? De país que faz meia aplicação, uma aplicação de fungicida, passando ao Brasil que na região mais no Cerrado aí faz 4, 5, 6 aplicações. Realmente é muito interessante. E isso que tu colocou, né, Walter, é a verdadeira agronomia, ou seja, um dos principais fatores que promove perda de produtividade é a época de semeadura. É a época de semeadura. Então a gente tem que entender muito bem isso e manejar isso. Essa é a verdadeira agronomia baseada em processos. Sensacional, Walter. Muito obrigado. E agora deu tudo certo. Vinícius, o gaúcho, se conectou aqui. Eu já passo a palavra para o senhor, Vinícius, e gostaria de pedir para o senhor se apresentar e contar um pouco aí da história da sua propriedade. Bom, boa noite, professor Alencar. Tá ouvindo aí? Tudo certo? Espetacular. Boa noite, professor Alencar, aos colegas aí da live e aos participantes aí que estão nos assistindo nesse Brasilzão aí. E acredito que alguns fora do Brasil também, né? A não ser o nosso outro companheiro de live. Nós somos produtores aqui no município de Marau, no Rio Grande do Sul. Já somos parceiros aí do Campeonato Soybean pela 4ª edição. A gente é campeão do Pilar Social por 2 anos consecutivos, aqui nos últimos 2 anos. E estamos aí para compartilhar um pouco de conhecimento e com certeza aprender muito mais do que ensinar, né? Somos produtores, desde 2010 a gente está tocando a propriedade, então é um desafio novo a cada safra. Aí a gente tem um ano, a gente sofreu muito de estiagem há 3 anos, de estiagem o ano passado com elevados volumes de chuva, onde que prejudicou bastante as nossas lavouras aí, mas enfim, é o que a gente tem aí, a nossa empresa céu aberto, então não temos muito do que escapar disso aí. Espetacular, espetacular, Vinícius. Aproveitando, eu queria pedir para vocês dois, o Vinícius Paulista e o Vinícius Gaúcho, quais são as atividades que vocês desenvolvem na propriedade de vocês? Ou seja, vocês têm soja e o Vinícius Gaúcho. O que mais que o senhor faz aí na sua casa? Nós temos aqui na nossa propriedade o cultivo de grãos e a produção de leite. Então a gente tem pecuária também, onde a gente rotaciona pastagem no inverno nas nossas áreas e no verão com áreas de milho para silagem e áreas de soja. Então a gente faz uma rotação aí de gado, pastagem e grãos. Então é um desafio maior ainda do que se fosse somente produção de grãos. A gente tenta trabalhar aí com as 3 atividades aí em consenso, então uma ajuda a outra e com certeza acaba exigindo muito mais aí das nossas áreas em função dessa retirada de palhada, retirada de pastagem, e a gente acaba se dedicando um pouquinho mais na questão da correção de solo aí. E a gente sabe que é um desafio muito grande a ser seguido aí para frente. Sensacional, Vinícius Gaúcho. Vinícius Paulista. Aqui a região é predominante canavieira, né, professor? O professor já esteve aqui e pôde observar bastante, né? Produz muita cana-de-açúcar. A gente aqui na nossa propriedade produz grão como foco principal, né? Principalmente a cultura da soja. E também produz milho em grão, planta sorgo na safrinha, né? Que é uma região que não chove muito na safrinha, né? Então, entra aí a cultura do sorgo, né? E aí também a gente está com ideia de expandir a cultura do milheto para grão, né, na safrinha também. E até recentemente a gente estava com a instalação também de citricultura, né, que no caso é o limão Tahiti, né, que é a nossa região aqui, acho que é uma das regiões mais fortes em produtividade de citros, né, no país todo, né, no Brasil. Então, devido aos pomares já estar bem de idade, a gente acabou erradicando eles. Por enquanto ainda não tem citros, mas quem sabe um dia amanhã volta novamente, né? Sensacional, sensacional, Vinícius.
É uma característica importante dos produtores do soybean é essa diversificação, né? Então, apesar de nós estar focado em soja, nós temos produtores trabalhando com bovinocultura de leite, fazendo silagem, trabalhando com citros, trabalhando com cana, e isso é uma marca. Muito bem. E aí, aproveitando hoje, então, o nosso convidado especial, que vem de fora do Brasil e que lidera um grande projeto de potássio. Então, eu gostaria, Walter, de te perguntar assim, para te nos contar um pouco do projeto que tu vem liderando, aonde está esse projeto e se tu tem algum resultado já, por favor, compartilhe conosco. Bueno, gracias, Alencar. A ver, en este momento estamos con dos proyectos en potasio. El primero es un proyecto que comenzó hace 1 año y medio ya, y la idea es caracterizar actualmente cómo los principales sistemas de cultivo de distintas regiones del mundo se encuentran respecto a la limitación de potasio en sus rendimientos. Entonces, en este proyecto global que incluye alrededor de 24 países, lo que hicimos fue detectar y seleccionar aquellos sistemas de cultivos más relevantes dentro de cada una de las regiones, que incluye Estados Unidos, Sudamérica, digamos, África subsahariana, China, el sur de Asia y el sudeste de Asia. Los principales sistemas de cultivos dentro de cada de esas regiones y recolectar información existente en cuanto a que nos permitan, digamos, definir cuál es el estado de limitación de potasio en los cultivos. Para eso nosotros buscamos información de ensayos en los cuales se haya medido la respuesta en rendimiento a la fertilización con potasio, tanto ensayos de corta duración como de larga duración. Analizamos y recolectamos información de muestras de suelo, ¿sí?, de productores, concentración de potasio en hoja como método de diagnóstico de la limitación de potasio y información para realizar balances. Bien, parte de estos resultados se presentaron a principios de este mes en el Congreso de la Sociedad de Agronomía de Estados Unidos, que se realiza anualmente. Y ya que me preguntas un poco los resultados parciales que tenemos, al menos de estos análisis preliminares que realizamos, interesantemente vimos que, por ejemplo, la región del Cerrado brasileño es una región que tiene un comportamiento totalmente diferente al resto. ¿Y a qué se debe esto? A que los suelos y los sistemas naturalmente tienen limitaciones y deficiencias de potasio para los cultivos. Pero hoy día los productores están aplicando mucho potasio, entonces actualmente bajo este manejo que se viene realizando, el potasio no es un problema, porque las dosis que se están aplicando son suficientes para revertir esas deficiencias. De hecho, cuando analizamos los balances de potasio, es decir, los ingresos menos las salidas, vemos que la región del Cerrado brasileño es la única que tiene balances de potasio positivos. Lo mismo ocurre para otros nutrientes, no es el caso de este proyecto, pero analizando un poco de información, cuando uno analiza los balances de nitrógeno, de fósforo o de potasio, ve que en Brasil siempre los balances son positivos. Las dosis de fertilizante que se aplica exceden aquellas que se pierden o que se remueven con la cosecha, mientras que en las restantes regiones del mundo, básicamente, los balances son o neutros, como es el caso de Estados Unidos, o negativos, como es el caso de Argentina, África y el sur de Asia, donde se hace una agricultura de minería, le decimos nosotros, porque se está minando el suelo, se están llevando los nutrientes y no hay reposición. Así que bueno, como te mencionaba, por ahí un poco lo que es la parte del Cerrado brasileño se comportó diferente porque hay mucha limitación, pero actualmente los productores están aplicando mucho potasio y no es un problema. En las otras regiones tuvieron comportamientos más o menos similares, con una limitación intermedia a baja, por ejemplo baja en el caso de Estados Unidos o incluso de Argentina, pero con balances negativos en la mayoría de los casos o neutros en el caso de Estados Unidos.
Y esos balances que nosotros hicimos nos sirven un poco para entender la situación actual, porque hay sistemas que están deficientes de potasio o no, pero también nos permiten predecir qué es lo que va a pasar en el futuro si no se generan cambios en esos sistemas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Argentina, actualmente la limitación de potasio podemos decir que es baja, pero los balances son muy negativos porque no se aplica potasio. Entonces, si seguimos con esta tendencia, lo que va a suceder es que en el corto a mediano plazo vamos a empezar a ver cada vez más, con mayor frecuencia, limitaciones de potasio. Y después hay otros casos como Estados Unidos, por ejemplo, con balances neutros y situaciones de deficiencia intermedia de potasio, ¿sí? En lo cual sería por ahí quizás conveniente empezar a hacer esos balances un poquito más positivos para intentar reconstruir, por ejemplo, los niveles de potasio en suelo en aquellas situaciones donde el potasio disponible en el suelo es bajo. Así que ese es el principal proyecto en el cual global, en el cual estamos trabajando hoy día. Y hay otro proyecto más local en el cual se están realizando actualmente ensayos de respuesta a potasio en Estados Unidos, principalmente en Nebraska, Argentina y Brasil, ahí con el equipo de Fieldcrop que está llevando a cabo los ensayos. Y la idea un poco es definir dosis y ver un poco en el mediano plazo a ver cuál sería la mejor estrategia de manejo para fertilizar con potasio los cultivos de soja y de maíz. Excelente, Walter, excelente. Eu vou só dar uma traduzida aqui, Walter, se caso alguém não pegou bem o espanhol. E eu vou pedir para o meu backstage aqui também me ajudar. Mas assim, ó, basicamente o Walter comenta que hoje existe um grande projeto a nível global para entender potássio. Esse projeto, a primeira fase foi recompilar os dados que já foram feitos estudos, e a gente agradece a todos os parceiros desse projeto no Brasil. E aí foi visualizado que, ou melhor, o objetivo do projeto é ver o balanço de nutrientes. O que é balanço? O quanto que o produtor está colocando de nutriente e o quanto que está saindo no grão. Então, resultado preliminar que o Walter apresentou há 15 dias no Congresso Americano de Agronomia. Pensando a nível de Brasil, nós estamos com um balanço positivo, ou seja, nós estamos colocando mais potássio do que está extraindo no grão. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o produtor está colocando o potássio que está saindo no grão. Então, está ficando no 0 a 0. Na Argentina, o que o produtor está fazendo? Ele coloca pouco potássio porque tem muito no solo. Está extraindo mais do grão. Balanço negativo. Na prática, o produtor está tirando o potássio do solo. Então, esse seria um resumo do que a gente tem até agora. Segundo projeto que o Walter e uma equipe a nível de mundo está fazendo, e nós, enquanto equipe Field Crops, auxiliamos o Walter aqui no Brasil. E o Darley e o Pedro, nesse momento, estão participando e fazendo avaliações em todo o Brasil, e a gente agradece muito aos nossos parceiros. Então, a gente está avaliando o potássio, o mesmo protocolo nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. Estamos fazendo experimento dentro de lavouras, estações experimentais, com o objetivo de fazer uma recomendação para potássio, uma nova recomendação com base no que a gente vem olhando em todos esses países. Então, o Walter é um dos grandes coordenadores desse projeto a nível de Brasil. E é muito interessante, e agora eu vou fazer uma pergunta para os Vinícius. Porque no momento que a gente propõe uma nova recomendação de potássio, no sentido de o produtor ter mais uma opção, eu gostaria de pedir para vocês dois, vocês que são produtores, que são excelentes produtores, como que vocês hoje, vou perguntar primeiro para o Paulista e depois para o Gaúcho, como que vocês tomam decisão para fazer, por exemplo, uma adubação de potássio na lavoura de soja de vocês, ou para fazer adubação na lavoura de vocês? Qual é o parâmetro que vocês utilizam para tomar decisão? Não, eu vou botar 50 quilos de potássio, vou botar 80 quilos, vou botar 120. Na hora de vocês assim, definir o quanto que vocês vão botar, o que vocês levam em consideração? Vinícius Paulista, tá com a palavra. Vá, professor. Acho que em primeiro lugar precisa começar com uma boa amostragem de solo, né, para poder saber como é que está mais ou menos aí, com mais exatidão, né, o nosso solo aí. E aí, a partir daí, tomar as decisões, né, de quanto colocar de cada nutriente no solo, né?
e como colocar, né? Como os nossos solos que são mais predominante arenoso, né? Principalmente argissolo, a gente acaba parcelando em mais vezes esse potássio. Acaba fazendo aí uma entrada antes do plantio, acaba colocando também uma boa quantidade junto do plantio, né, no sulco, e depois, após o plantio, em V4, V3, V4, aí entra com mais uma aplicação de potássio aí via lanço também, né, para poder parcelar mais. Sensacional, Vinícius Paulista. Passo a palavra agora para o Vinícius Gaúcho. Bom, professor, a gente tem começado a fazer as agriculturas de precisão aqui nas nossas áreas e para tentar dar uma normalizada nessa questão do potássio. Mas baseado em cima da análise de solo, que nem o nosso tocaio aí, Vini, falou, né? Eu acho que o que nos norteia aí hoje é uma boa análise de solo para se ter uma noção da quantidade que a gente precisa colocar. E como a gente tem extração também no inverno bastante em função de pastagens ou colheita de grão também que a gente faz inverno aqui, né? A gente não trabalha com safrinha porque o Rio Grande do Sul o clima não nos permite isso, mas no inverno ou a gente está fazendo extração com pastagem ou com colheita de grão. Então, baseado em cima da análise de solo, a gente faz aplicação na cultura da soja em pré-plantio e a gente não faz nada em pós-plantio, que nem na questão que o Vini colocou aí, que em função dos solos deles lá serem mais arenosos. A gente tem argila acima de 60% aqui nas nossas áreas, então a gente faz uma aplicação única com pouquíssima colocação na hora do plantio. Praticamente a adubação a lanço que a gente faz aqui, correção do potássio. Fantástico, Vinícius. Eu compartilho com vocês que os dados das lavouras de vocês fazem parte da análise também que o Walter está fazendo, ou seja, os dados do Soybean Money Maker, eles transitam as fronteiras e também hoje eles chegam na mão de pesquisadores do renome e do conhecimento do Walter para fazer avaliações. Então isso é muito legal, a gente está compartilhando dados com qual objetivo de nós estar melhorando as nossas recomendações. Então, Vinícius, Gaúcho e Paulista, a gente comenta com vocês que o dado que está saindo da lavoura de vocês já não está só mais aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde nós estamos fazendo a live nesse momento. Não, está lá com o Walter, porque o Walter realmente é um especialista, dedicou e dedica a vida dele para entender nutrição em plantas, para nos ajudar a interpretar, porque a gente precisa de conhecimento no final do dia para interpretar. É o mesmo quando a gente está doente, a gente precisa de um médico especialista. Ou seja, se a gente está com uma doença específica, a gente tem que ir no especialista. E com certeza aí o Walter hoje é uma das maiores autoridades que a gente tem pensando em nutrição de plantas. E aqui, Walter, eu vou fazer uma pergunta para ti, eu não sei se tu sabe essa resposta ou não, mas foi uma pergunta que veio do Dr. Frederico Barreto. Se eu não estou bem enganado, Frederico, ele é do Paraguai, Walter, e fez doutorado aqui em Santa Maria. E ele trabalha na parte de nutrição. A pergunta vem nesse sentido. La fuente del fertilizante potássico, qual seria em este estudo? E aí ele continua. O cloruro de potássio utilizado normalmente não estaria afetando a parte biológica e física do suelo por el alto contenido salino. Então, obrigado, Frederico, pela pergunta que veio do Paraguai. E aí comento para vocês que temos aqui a presença do Brasil, presença de produtores do Paraguai, da Venezuela, até onde que eu consegui capturar aqui as presenças, hein? Então, realmente, vocês três estão famosos, hein? A América é nossa, a América é nossa. Walter, passo a palavra para ti, Walter. Bien, bueno, gracias Federico por la pregunta. En los ensayos estamos utilizando en la gran mayoría cloruro de potasio. Existen otras fuentes de potasio, como el sulfato de potasio, por ejemplo, o algunas mezclas químicas que tienen potasio, que podrían también evaluarse. En este caso queremos aislar el efecto del potasio de cualquier otro nutriente para saber específicamente la respuesta a potasio, y por eso en los ensayos estamos utilizando cloruro de potasio. Lo que sabemos es que si se lo aplica a la semilla en altas dosis puede haber un efecto salino que puede afectar lo que es la germinación y la emergencia del cultivo.
por lo tanto no se recomienda aplicar dosis muy altas a la siembra en la línea de siembra con la semilla. Pero en los ensayos nuestros la idea es, si son dosis muy altas, en lo posible, como bien comentó uno de los productores, Vinicius, que entendí que divide la dosis, eso sería lo más recomendable, aplicar algo a la siembra o presiembra y idealmente en lo que es soja, en R1, realizar la segunda aplicación, justamente para evitar ese efecto fitotóxico que puede haber por el cloruro del cloruro de potasio. Así que bueno, un poco esa es la respuesta, y algo que quería aclarar, que vi también ahí en los comentarios, son ensayos que en la gran mayoría, salvo en algunos casos muy puntuales de Brasil, se están realizando en campos de productores, bajo prácticas de manejo que usan los productores, y eso nos permite después hacer recomendaciones que van a ser súper útiles para los productores de los 3 países. Fantástico, Walter. Isso realmente é muito interessante, né? O mesmo protocolo experimental sendo conduzido no mesmo formato, com uma retidão. O Walter nos cobra bastante. O Darley nem dorme mais de noite, Walter. Comento contigo de tão focado que ele está. E tem que ser, porque assim, ó, quando a gente faz pesquisa séria, a gente tem que ter um rigor científico muito grande. Porque se a gente tiver um bom dado, tiver muito conhecimento para interpretar esse dado, com certeza a recomendação que vem daí permite os dois Vinícius, o gaúcho e o paulista, ter a tranquilidade para ir lá e fazer uma prática de manejo com base na informação que foi gerada. Então, esse é o nosso grande objetivo. Eu agradeço ao professor Gessé, no Paraná, é um dos responsáveis. Agradecemos à Fundação Mato Grosso, por nós fazer experimento em todo o Mato Grosso. Agradecemos também à SNP Consultoria, para a gente estar fazendo experimento em Minas Gerais, ao professor Gregory, ao Fernando, lá no Maranhão. Então, realmente, a gente tem uma representatividade, pensando em Brasil, muito grande. Então, a gente agradece a todos os produtores, porque esse é o objetivo, nós chegar no final e ter mais uma sugestão de recomendação, pensando em adubação potássica. Muito bem, eu gostaria de estimular mais alguma pergunta. Se mais alguém tiver alguma pergunta, fique bem à vontade de ir mandando aqui. Agradecer ao professor Cláudio, lá de Jataí, no Goiás, também pela parceria, ao Rodrigo Rossato, aqui em Cruz Alta. Agradecemos a todos os nossos parceiros. Bueno, se caso, Vinícius, vocês tiverem alguma pergunta para o Walter, ou o Walter tiver alguma pergunta para os Vinícius também, sintam-se bem à vontade, porque esse é um momento de interação. Ou seja, nós temos um pesquisador dos Estados Unidos e 2 produtores que são referências no Brasil, aqui no Rio Grande e em São Paulo. Então, fiquem bem à vontade. Assim, se vocês tiverem alguma pergunta um para o outro, eu estou só na moderação aqui. Podem ficar bem à vontade. Yo tengo una pregunta, si se puede, para ambos, Vinicius. Que me pareció muy buena lo que comentaron, que toman la decisión de fertilizar con potasio en función al análisis de suelo, que es algo que nosotros recomendamos y en Argentina particularmente no se hace, no se toman muchas muestras de suelo, lo cual me parece que es muy bueno para tomar una primera decisión de si fertilizar o no y definir una dosis. Después hay otras herramientas para diagnosticar y monitorear durante el ciclo de cultivo, como es determinar la concentración de potasio, por ejemplo, en hoja, ¿no? Puede ser la hoja de la espiga en el maíz o las últimas hojas desarrolladas en la soja. Yo quería saber si alguno de ellos utiliza alguna otra herramienta para monitorear a lo largo del ciclo de cultivo si esa dosis que aplicaron a la siembra fue suficiente o no. Ótimo. Eu vou fazer uma tradução para vocês, Vinícius, aí, a pergunta do Walter. Nesse meio tempo, vou mandar um alô lá para o Bruno Fernandes, do Grupo Agrotécnica de São Paulo, Itápolis. Sensacional. Quem quiser que a gente mande um abraço aí, conte conosco, gente. Nós estamos que nem locutor de rádio, estamos metendo pressão. Conte conosco. Bueno, a pergunta do Walter foi a seguinte. Ok, vocês fazem uma análise de solo para fazer definir a quantidade de potássio que vocês aplicam na lavoura. Aí a pergunta dele vem: depois que vocês fizeram essa aplicação de potássio, vocês fazem alguma análise de planta para conferir se a planta absorveu o potássio que vocês aplicaram?
e se está nos níveis de suficiência ou vocês não chegam a fazer análise foliar ou algum outro tipo de análise para ver se a quantidade de potássio está adequada ou não. Agora passo primeiro para o gaúcho e depois para o paulista. Bom, professor, a gente, esse ano, no plantio de milho, a gente fez uma coleta de folhas aí para ver como é que tá, mas é a primeira experiência com isso aí, até a gente não teve resultados ainda, não veio o resultado da coleta de folhas para identificação de como é que está a extração aí de nutrientes, principalmente os macros, né? Então a gente não costuma fazer isso aí ainda. Acredito que deva ser uma prática que deva ser iniciada aí, e daqui a pouco pesquisar um pouquinho diferente, porque as nossas recomendações de adubação, elas são bem antigas, né? Se forem baseadas, né, nas recomendações do Rolas, que é a recomendação brasileira, ela era uma recomendação, eu acredito que ela deva ser defasada em função da extração, comparando as produtividades que a gente tem obtido hoje, comparando com as produtividades do ano que foi feito os estudos lá, que tem as recomendações técnicas. Muito obrigado, Vinícius. Muito interessante a tua colocação e excelente pergunta, Walter. Paulista, está contigo. Bom, professor, a gente não tinha tanto costume de fazer análise foliar, né? A partir desse ano agora, dessa safra que está instalada no campo, eu e o professor Rodrigo Bega, a gente deu início a um trabalho de fazer análises com o DRIS, né? Não sei se o professor já tem conhecimento. A gente já vem desde o V4 já fazendo as análises já laboratoriais para aferir, né, os devidos parâmetros, aí como que a planta está. Inclusive a gente identificou recentemente deficiência de cobre, né, já entrou com a correção de aplicação via folha, né, e agora foi enviado novamente ao laboratório. Provavelmente amanhã ou segunda-feira a gente consegue ter um retorno dessa análise para poder fazer novas adequações aí ao manejo, né, e verificar como que está aí não só o potássio, né, mas os demais nutrientes também, né, tanto macro quanto micro, né. Perfeito, Vinícius. Excelente pergunta. E também, Vinícius, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Walter. Eu vou fazer uma pergunta para o Walter agora, que realmente é uma dúvida que eu tenho. E o Walter, como ele transita em todo mundo, ele consegue me responder, porque no final do dia não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa por alguns minutos que viaja o mundo, que morou na Argentina, morou nos Estados Unidos, que vai para a China e que conhece diferentes realidades que está trabalhando em nutrição. Então a minha pergunta, Walter, é a seguinte, ó, pensando em nutrição de planta, independente da cultura, como que hoje os produtores estão olhando a nutrição? Ou seja, com base em todo o teu conhecimento, Walter, assim, ó, como que tu enxerga nos diferentes países ao redor do mundo, como que tu vê assim o modelo para tomar decisão pensando em nutrição? Ou seja, por qual caminho nós devemos seguir pensando numa nutrição eficiente? Para ti que tem aí toda essa visão global que acompanha todo esse grande projeto de sistema de producción. Bien, bueno, es interesante que a lo largo de este proyecto que incluye varios países me permitió conocer un poco cómo cada país o incluso cada región a veces dentro de un país maneja distinto, tienen distintos criterios para definir cómo manejar la nutrición de los cultivos. Mismo nos pasa en Estados Unidos que cada estado tiene una recomendación diferente y hoy día no hemos logrado, por ejemplo, para lo que es el cinturón maicero, el Corn Belt, unificar un criterio, umbral, metodología, lo cual estando en un mismo país y decir cruzo un límite ficticio y ya cambia mi recomendación cuando el ambiente es el mismo. Bueno, en lo que es el trabajo que se viene haciendo desde Nebraska de tratar de zonificar por cuestiones más que nada ambientales y de suelo, regiones que nos permitan realizar un mismo manejo y obtener una misma respuesta. Eso
es algo que se llaman dominios de extrapolación, tienen un nombre en inglés, pero justamente es eso, es áreas que por cuestiones de clima y suelo tienen la misma característica y puede ser esa área en distintas regiones de Estados Unidos, pero puede que se dé lo mismo acá, en Sudamérica. Es decir, que por más que estemos lejos, las condiciones climáticas del suelo nos permitan realizar el mismo manejo. Y en lo que es específicamente de nutrientes, depende un poco también el área. Hay zonas en las cuales se justifica más realizar, por ejemplo, manejo sitio específico, porque tenemos, al menos por ejemplo acá en la zona de Argentina, son lotes con pendientes, lotes más quebrados, y entonces, por ejemplo, en el caso del fósforo o el potasio, es muy heterogénea la disponibilidad que hay dentro de un mismo campo. Entonces, el tema de, por ejemplo, de ambientar y realizar un manejo por ambiente, eso hace que nosotros seamos más eficientes en el manejo de la fertilización. Entiendo yo que no es tanto el caso en Brasil, donde entiendo que no se justifica tanto quizá el manejo por ambiente, ahí vos tenés más conocimiento que yo, Alencar. Eh, y después, un poco la recomendación que siempre tuvimos, y eso que mi formación es bastante de suelo y no tanto de cultivo, si se quiere, es un poco lo que comentaban ambos Vinicius, digamos, para cualquier nutriente partir de un análisis de suelo presiembra que nos va a decir, nos va a dar una idea de en qué situación estamos y nos va a permitir ya tomar una decisión, porque siempre es importante aplicar los nutrientes cuando el cultivo los necesita y algunos de ellos tienen que estar disponibles desde momentos tempranos del ciclo. Y después monitorear, controlar, verificar si esa decisión que tomamos en base al análisis de suelo fue correcta, y para eso hay que pasar a hacer diagnósticos y muestreos de planta para ver si la concentración de nutrientes está dentro de los rangos que debería estar, que indican suficiencia de un nutriente. Y ahí hay muchas metodologías, muchos órganos a muestrear, puede ser planta entera y usar las curvas críticas de dilución de nutrientes, puede ser directamente en una hoja en particular, incluso a veces se usan las muestras de grano a cosecha para ver si el cultivo tuvo o no deficiencia de un nutriente. Y con eso ya pensar en ajustar en la campaña siguiente y el cultivo siguiente. Y después, bueno, cada sistema es diferente y permite distintos manejos. Acá muchas veces se hacen cultivos de segunda, es decir, un cultivo que se siembra inmediatamente después de la cosecha del cultivo principal, y a veces la fertilización se piensa en la secuencia cultivo de primera, cultivo de segunda, se fertiliza todo el cultivo de primera. En otras situaciones no se puede, no sé, por ejemplo en Estados Unidos es un cultivo por año, ¿sí? Una rotación general maíz-soja. En algunos cultivos, en algunas secuencias o sistemas, perdón, se incluyen cultivos de cobertura que hacen un aporte de nutrientes también a los cultivos de cosecha durante su ciclo. Entonces ahí cambian un poco los diagnósticos. Entonces es tan variable y tan variada la disponibilidad de sistemas de cultivo que también hace que sea muy variable el manejo de los nutrientes que se puede hacer básicamente. Perfeito, Walter. Perfeito. Muito boa a tua explicação e muito profunda, né? Eu realmente aprecio muito quando as pessoas têm muito conhecimento e conseguem deixar uma mensagem para nós, né? É uma mensagem que o Walter nos deixa, que sim, a análise de solo é um excelente indicador para nós começarmos a fazer uma nutrição na nossa lavoura, mas depois a gente tem que olhar para a planta. Definitivamente a gente tem que olhar, o mesmo assim, nós damos uma olhada na nossa comida, se a nossa comida está bem, mas depois não adianta, a gente tem que analisar o paciente, né? E o paciente, no caso, é a planta, para ver se a planta está com os teores de nutrientes ou não está com os teores de nutrientes. Aí pode avaliar a folha, pode avaliar a haste ou pode avaliar o grão. Por exemplo, nessa safra, no Soybean Moneymaker, nós vamos avaliar, fazer uma análise de grão em todas as lavouras, nas lavouras do Vinícius Paulista, Gaúcho, nós vamos ver, e aí com base na quantidade de potássio, na quantidade de fósforo, de nitrogênio, a gente vai ter uma ideia se houve diluição, se tem concentração, e isso vai dar um diagnóstico para o produtor. Então, não, definitivamente a gente tem que olhar a planta, estrutura, folha, haste ou grão. Fantástico, Walter. Realmente muito boa as tuas considerações
E muitas vezes a gente fica na dúvida, será que é importante mesmo? Ou será que é alguém que está querendo nos vender alguma coisa, que está nos dizendo para a gente fazer análise foliar? Então a gente fica muito, muito feliz em ouvir isso. Muito bem. Nós já vamos com 50 minutos de live e eu gostaria então de agradecer a cada um de vocês pela presença nessa noite. Realmente foi uma troca muito rica de conhecimentos. Nós vamos estar visitando o Vinícius Pradella e o Vinícius Esteves daqui uns dias, quando a soja estiver enchendo grão, porque não adianta, a gente precisa fazer diagnóstico de lavoura, não é aqui dentro do ar-condicionado que a gente faz, a gente tem que ir para a lavoura. Nós vamos estar recebendo, provavelmente nesse inverno, na próxima safra, o Walter e todo esse time que lidera esse projeto a nível global aqui em Santa Maria. Nós vamos estar visitando as lavouras, vamos tentar passar nas lavouras de vocês para nós dar uma olhada também. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês três. Eu passo a palavra para cada um de vocês agora, só para deixar um recado final e se despedindo de mais essa live do Soybean Moneymaker. Passo a palavra para o Walter, depois para o Vinícius Paulista e encerramos com o Vinícius Gaúcho. Bueno, no, lo mío es muy breve. Que quiero agradecerte, Alencar, por la oportunidad. Un gusto tener esta conversación. Sinceramente, me falta conocer mucho de los sistemas de producción de Brasil todavía. Conozco por datos y por leer. Espero en breve tener la posibilidad de estar ahí en persona y recorrer el campo y poder interactuar mano a mano con los productores para terminar de entender un poco los sistemas de producción ahí, seguir aprendiendo y seguir aportando en lo que pueda, principalmente respecto a lo que es manejo de los sistemas de cultivo, con énfasis en el manejo de los nutrientes. Fantástico, Walter. Muitíssimo obrigado. Com certeza será recebido e muito bem recebido aqui no Brasil. Nós realmente gostamos muito de receber pessoas que vêm nos ajudar a entender um pouco mais o manejo nutricional das lavouras. Sensacional. Muito obrigado pelo teu tempo, Walter. A gente sabe que um pesquisador nos Estados Unidos é muito corrida, a demanda é muito grande, então a gente agradece e valoriza muito ao Dr. Walter pelo seu tempo e disponibilidade. Vinícius Paulista, está com o senhor a palavra. Eu queria agradecer mais uma vez, professor, por ter chamado a gente aí para participar da live, né? Sempre uma honra poder participar e a nossa propriedade aqui estará sempre de portas abertas para poder receber o professor, toda a equipe, qualquer pessoa que esteja disposta a estar nos visitando aqui, conhecendo a nossa região aqui, a nossa propriedade, que é uma região bem interessante, bem diversificada, né? E é mais ou menos isso. Show de bola, Vinícius. Obrigadão pela parceria no Soybean Moneymaker em mais um ano, por abrir as porteiras, por permitir nós fazer dia de campo aí, juntamente com o produtor. Da mesma forma, agradeço muito ao professor Beck. Vinícius Gaúcho, o senhor foi o último a entrar na nossa live e vai estar com a palavra aí para se despedir de todos nós. E o Vinícius é o nosso campeão social, ou seja, além de a gente avaliar a parte econômica e ambiental, a gente tem que estar alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e nós temos o nosso campeão social durante 2 anos consecutivos. Então não é só o Vinícius, é a esposa do Vinícius, é toda a família. Então muito obrigado, Vinícius, mais uma vez aí pela parceria, por acreditar no nosso trabalho, e passo a palavra então para o senhor. Bom, professor, acho que a gente está muito contente aí com o que a gente vem aprendendo no campeonato e está se desafiando a cada safra aí a buscar produzir mais, otimizando nossos recursos que a gente tem hoje. Então, sabendo que a gente precisa produzir cada vez mais em cima das mesmas áreas que a gente tem produtivas, seja ela na propriedade, no estado ou no país, né? Então, a gente está muito contente, a gente se coloca à disposição aí para que precisar. Tem as porteiras abertas também da mesma maneira que o Vinícius colocou aí, para quando precisar alguma coisa. E a gente fica à disposição. E acho que o que a gente aprende aí na troca de experiência com nossos concorrentes, não, mas nossos amigos aí, produtores, porque a gente só é concorrente da gente mesmo, né? Então, eu sou concorrente da minha lavoura, eu preciso produzir mais nela para me tornar mais sustentável e conseguir aumentar a eficiência produtiva das nossas lavouras. Então, muito obrigado, a gente se coloca à disposição aí para quem precisar. Espetacular, hein? Esse é o nosso campeão social. O Soybean Moneymaker, na verdade, é uma grande rede de trabalho onde os produtores não competem e, ao contrário, se ajudam. E o nosso caminho para realmente produzir com mais sustentabilidade é entender o nosso potencial, os fatores que limitam a produtividade e, a partir daí, melhorar.
Fantástico, Vinícius Pradella. Muito obrigado, Vinícius Esteves. Muito obrigado, Walter. Satisfação estar com vocês nessa noite. Nos despedimos de todos. Um grande abraço e até mais.